Antes da gente começar, eu quero te apresentar alguém. Chat, se apresenta para as pessoas do meu vídeo. Oi, eu sou o assistente bíblico da Angélica. Acompanho as leituras, ajudo a contextualizar trechos, conectar referências e tirar dúvidas com base em fontes confiáveis. Sem enrolação. Se não houver fonte segura, eu aviso. É assim que vamos fazer. Viu só? Então você já sabe mais ou menos o que a gente vai fazer hoje. A gente vai estudar a Bíblia junto com um assistente bíblico. E hoje a nossa leitura vai ser em Efésios. Eu já comecei com ele porque eu queria testar como funcionava. Mas a gente vai começar do zero todas as nossas conversas sobre Efésios. Né, chat? Perfeito, do zero. Sem problema. Quando você puxar o versículo ou tema de Efésios, a gente anda junto, passo a passo. Ok. Então, a gente começou a fazer a leitura de Efésios. Quem é o apóstolo que escreveu a epístola? Deixa eu checar rapidinho. Isso mesmo. A epístola aos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo, preso, muito provavelmente, em Roma, para os cristãos em Éfeso, na região que hoje é parte da Turquia. O primeiro versículo diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Exato. Ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e saúda os santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ou seja, já no início, ele deixa claro quem fala, por qual autoridade e para quem está escrevendo. Ok. Depois ele diz: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor de Jesus Cristo. Sim, esse verso reforça uma saudação típica de Paulo, unindo graça e paz. Ele aponta a origem dupla, Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo, colocando a vida da igreja debaixo dessa bênção, desde o início. Perfeito. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então você me disse que as bênçãos espirituais são bênçãos que nem sempre são materiais, mas sempre são espirituais. E os lugares celestiais é o lugar onde Cristo governa, correto? Sivondinho? Sim, basicamente sim. Só um ajuste para ficar fiel ao texto. Bênçãos espirituais são as bênçãos que Deus concede em Cristo relacionadas à obra dele na nossa vida espiritual, não prosperidade material. Em Efésios, Paulo vai elencar quais são, como eleição, adoção, redenção e perdão. E lugares celestiais em Efésios se refere à esfera do domínio de Deus. Paulo usa essa expressão em outras partes da carta para falar dessa realidade espiritual onde Cristo reina e onde Deus executa o plano dele. E repare que termina com em Cristo, ou seja, tudo isso é recebido em união com Cristo. Esse em Cristo é central em Efésios. Verso 4. Como também nos elegeu nele desde a fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E eu acho que esse fundação do mundo está ligado a Gênesis primeiro, você não acha? Sim, essa conexão faz sentido. Antes da fundação do mundo, aponta para um tempo anterior à criação em Gênesis 1:1. Ou seja, Paulo está ampliando o horizonte, dizendo que o propósito de Deus vem antes da criação, não é improviso depois da queda. E repare que ele não para em nos elegeu, ele continua com para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, o alvo está no próprio texto. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então, Cristo, ou Deus, nos elegeu para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis em um lugar de amor, não de culpa e nem de medo. Exato. O texto aponta para viver diante dele em amor, não por medo ou culpa. Santos e irrepreensíveis descreve o alvo dessa escolha segundo o texto. A ênfase é relacionamento transformado, não performance movida à culpa. Ok. E nos predestinou para filhos da adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. E aí você me explicou que beneplácito significa propósito benevolente. Então, tudo que Cristo faz é nos predestinar para a adoção. E você também pode
falar pra gente algumas referências bíblicas que conversam com esse texto. Fique à vontade. O texto não diz que Deus predestinou todas as coisas, e sim que nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da vontade dele. Referências que conversam com isso incluem Romanos 8, que fala do espírito de adoção, Gálatas 4:4-5, sobre receber a adoção de filhos, e João 1:12, sobre ser feito filho de Deus. O tema comum é que Deus nos recebe como filhos por meio de Cristo. Vou ler Gálatas 4:4, que está mais perto. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei e a fim de recebermos a adoção de filhos. Esse versículo combina com Efésios 1:5, mostrando que a adoção vem por meio da obra de Cristo, no tempo certo determinado por Deus. O foco está em redenção e filiação, não em mérito humano. A ideia é que Deus nos recebe na família dele. Versos 6. Para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. E você me explicou que o amado é Cristo e que o louvor da glória é o nosso agradecimento por todas as coisas que Cristo já fez. Então, não fazemos isso, isso não é um mérito e nem pelo nosso agradecimento, ele faz porque ele quer, mas nós só temos uma coisa a fazer, louvar a sua glória. Exato. A ênfase está em graça recebida, não em conquista. Louvor da glória indica que a resposta apropriada é louvar, não se gloriar. É gratidão, não moeda de troca. Cristo já fez. Nossa parte é responder. Verso 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. Então eu falei para você, sem sangue não tem redenção. E aí você me deu o exemplo de Levítico 17, que fala sobre o sacrifício de sangue dos animais no tabernáculo. E em como Paulo faz esse trocadilho nesse texto. Sim, mas com ajuste. Paulo não faz trocadilho. Ele conecta com o sistema de sacrifícios. Em Levítico, o sangue aponta para a expiação. Em Efésios, ele afirma que Jesus cumpre esse padrão. Referência boa é Hebreus 9:22, que conversa diretamente com Efésios 1:7. Em resumo, os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para Cristo e a redenção definitiva veio pelo seu sangue. Hebreus? Qual que é o versículo? Pode falar, por favor? Repita. Claro, Hebreus, deixa eu ver. Hebreus 9:22. Ele diz... Não precisa ler, eu estou com a Bíblia, eu vou ler. Tá bom. Então, só a referência. Hebreus 9:22. Diz assim: e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Isso. Esse verso fala do princípio da remissão por meio do sangue e se conecta com Efésios 1:7, mostrando que a redenção agora é cumprida em Cristo. Hebreus explica o princípio, Efésios mostra o cumprimento. Ambos falam de perdão por meio do sangue. O verso 8 de Efésios 1. Que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Ele fez a graça transbordar, dando entendimento e direção. Ou seja, não é só favor, é graça com sabedoria e prudência. Isso prepara o terreno para o que ele vai explicar a seguir. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Aqui aparece o objetivo cósmico do plano, reunir todas as coisas em Cristo, céu e terra. Ou seja, não é um plano pequeno. Ele mira essa restauração total em Cristo, no tempo certo determinado por Deus. Perfeito. Tem alguma referência bíblica? Deixa eu olhar. Sim, a referência mais direta é Colossenses 1:19-20. Outra é Filipenses 2:9-11. Você pode anotar 1 Coríntios 15:24-28.
Todas falam de Cristo como centro do plano de Deus. Filipenses 2:9 diz: Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Exato. Esse verso ressalta a supremacia de Cristo, em harmonia com Efésios, onde tudo converge nele. E Colossenses, qual é a referência? Só um segundinho. Colossenses 1:19-20. Esses dois dialogam com Efésios 1:10, mostrando que Cristo está no centro do plano de Deus para reconciliar e restaurar todas as coisas. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Você acabou de falar isso. Exato. Colossenses 1:19-20 diz isso. Mostra Cristo fazendo a paz pelo seu sangue e reconciliando todas as coisas consigo. É o mesmo horizonte de Efésios. Restauração em Cristo. Tudo por meio dele, céu e terra. Então esse é o mistério da vontade, como está escrito no verso 9, segundo a propósito benevolente que Deus propôs para si mesmo. Isso. O mistério é esse plano benevolente de Deus estabelecido por ele mesmo. E o verso 10 já indica o alcance desse plano em Cristo. Mas o verso 9, por si, destaca o propósito benevolente de Deus. Verso 11, nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Aqui o foco é que fomos feitos herança, dentro do propósito daquele que realiza tudo segundo a sua vontade. A ideia continua ancorada em Cristo e na iniciativa de Deus, não no mérito humano. Então somos predestinados pelo querer de Deus. E ele faz conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Entendi. Isso. O texto aponta para o querer e o propósito de Deus como base, não iniciativa humana. A ênfase está na vontade dele realizada em Cristo. Verso 11, com o fim de sermos. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Com o fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. O que isso quer dizer? É que os primeiros que esperaram em Cristo, os judeus crentes, sejam para o louvor da sua glória. Destaca os que primeiro confiaram, apontando tudo no fim para a glória de Deus. Os primeiros que ele está falando aqui são os judeus? Deixa eu checar. Sim, essa é uma compreensão comum e faz sentido no contexto. No verso 12, o nós provavelmente se refere aos judeus que creram primeiro. No verso 13, ele muda para vós, falando aos gentios de Éfeso que creram depois. O ponto é mostrar judeus e gentios incluídos em Cristo, cada grupo no seu momento. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então esses gentios também estão em Cristo. O que ele está querendo dizer é que os judeus esperavam o Messias e ele veio. Então nós, os gentios, no caso os efésios, também esperaram e acreditaram depois que ouviram a palavra da verdade e o evangelho da salvação, e então eles foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é o batismo com o Espírito Santo, concorda? Deixa eu olhar rapidinho. Em parte sim, mas eu ajustaria uma parte. Efésios 1:13 diz que após crerem foram selados com o Espírito Santo da promessa, sinal de pertencimento a Deus. Batismo no Espírito não está explícito nesse verso. Uma referência relacionada é 2 Coríntios 1:21 e 22, onde Paulo fala do selo do Espírito no coração, ou seja, o Espírito como selo de que pertencem a Deus. Esse selo da promessa, então, ser selado no Espírito não é batismo com o Espírito em línguas? Exatamente. Selados, nesse contexto, indica pertencimento a Deus e garantia da promessa. Não uma referência direta a falar em línguas ou a uma experiência específica. Referências próximas incluem
2 Coríntios 1:22 e Efésios 4:30. Ou seja, é sinal de propriedade e segurança em Deus, não de um dom em específico. Então, o dom de línguas falar em línguas é dom? Deixa eu checar. Sim, no Novo Testamento, falar em línguas aparece como um dom, não como o selo do Espírito. Em 1 Coríntios 12, Paulo lista vários dons e pergunta se todos falam línguas. A resposta implícita é não. Já em Efésios 1:13, o assunto é selo do Espírito, não dom. São temas relacionados, mas não são a mesma coisa nesses textos. Tá bom, então vamos ler o 2 Coríntios 1:22 que você mandou eu ler, certo? Claro, é 2 Coríntios 1:22. Leia os dois e me diga o que te chama a atenção. Está aqui. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Coríntios. É isso? Só um segundinho. Perfeito, é isso. O verso 22 fala que Deus nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Ou seja, o Espírito como garantia do que Deus ainda vai cumprir. Junto com Efésios 1:13, temos que o Espírito Santo identifica quem pertence a Deus e garante o cumprimento das promessas. No verso 23, Paulo muda de assunto. Para Efésios 1:13, o verso 22 é o que mais conversa. O selo e o Espírito como garantia de Deus. Tá. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida. Calma que eu não tô aparecendo. Para louvor da sua glória. Sim, o Espírito é a garantia da nossa herança, visando a redenção completa do povo de Deus. Tudo para o louvor da glória dele. O que é penhor? É uma garantia, uma entrada, um compromisso do que será cumprido depois. E por que constantemente ele fica falando herança? Porque ele está usando linguagem de família, filhos, herança, para mostrar que pertencemos a Deus e recebemos promessa e cuidado como filhos. Tá. Verso 15. Por isso, ouvindo eu também a fé entre vós, há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o seu conhecimento e espírito de sabedoria e revelação. Aqui Paulo ora para que eles recebam o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento de Deus. É pedir discernimento para entender melhor o que Deus já fez e o que significa viver essa fé no dia a dia. Me explique mais sobre isso. Claro, esse pedido de Paulo é muito bonito porque ele não pede riqueza ou vida fácil. Ele pede entendimento para conhecer quem Deus é e o que ele já revelou. E isso liga com Colossenses 1. Quem Deus é e o que ele revelou sobre ele. Buscando. Exato. Conhecer mais profundamente quem Deus é e o que ele já revelou em Cristo. Não receber uma nova revelação. É entendimento espiritual do que ele já fez e do propósito dele, em vez de novas informações. Isso combina certinho com tudo que ele vem escrevendo desde o começo do capítulo. Você falou a primeira Colossenses, você pode falar a referência para mim? Só um minutinho. Sim, Colossenses 1 e 9. Não. Esse verso conversa muito com Efésios 1:17. Posso ler? Sabedoria Calma. e conhecimento espiritual. Claro, pode ler. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês e pedimos que sejam cheios do conhecimento da sua vontade e em toda sabedoria e inteligência espiritual. Em Efésios 1:17 e Colossenses 1 e 9, o pedido é sabedoria e conhecimento da vontade dele. Aplicação prática, não informação nova. Perfeito. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Novamente ele fala... Isso retoma o tema... Pode falar. Novamente... Isso retoma... Oh, meu Deus, ou você ou eu, querido. Calma.
O verso retoma o tema da esperança e da herança em Cristo, conectando fé e identidade. Né? Falou e não entendi nada. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Então, eles serão iluminados os olhos do que eles. Para o que eles foram chamados, ou seja, sua vocação, e qual as riquezas da glória da herança dos santos. Me explique isso. A iluminação é para entender a esperança do chamado deles e entender também o valor da herança que Deus reserva ao seu povo. É uma visão clara do que significa pertencer a Ele. Eu ainda não entendi a parte riquezas da glória da sua herança nos santos. Boa pergunta. Essa frase fala do valor imenso do que Deus concede ao seu povo. Ou seja, a herança que Ele dá ao santo. Não é sobre o que os santos oferecem, mas o que Deus preparou é de grande valor. Tipo, o que Ele compartilha com o seu povo é precioso. Entendi. Verso 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Esse verso destaca que o poder de Deus que age em nós é imenso. Não é um esforço humano. É a mesma força que Deus manifesta e aplica. Em uma linha, é o poder de Deus em ação nos que creem. Nada de performance. É a iniciativa dele. Por isso, sobre nós. Esse poder age a favor dos que creem. Ou seja, não é externo. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Isso afirma a supremacia de Cristo, acima de qualquer poder espiritual ou autoridade, agora e no futuro. A supremacia de Cristo. Fale mais sobre isso em outras referências. Deixa eu puxar aqui. Referências importantes. Filipenses 2, 9 a 11, Colossenses 1, 16 a 18, Hebreus 1, 3 a 4 e Mateus 28, todas afirmam Jesus com autoridade acima de tudo. Em Efésios 1, 21, a ênfase é: nenhuma autoridade supera Cristo. Colossenses 1,16, porque nele foram criados todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem neles. Explique potestades. Deixa eu ver aqui. Em Efésios e Colossenses, potestades se refere a autoridades espirituais. Paulo usa esses termos para dizer que qualquer autoridade está abaixo de Cristo. Em Efésios 6:12, ele volta a esse vocabulário ao falar da luta espiritual. Em resumo, Cristo está acima de todas elas e nada nessas hierarquias o ultrapassa. Certo, e o que é principado? Deixa eu conferir. No uso de Paulo, principados também aponta para autoridades espirituais. Ele não define... E o que é essas autoridades espirituais que você fala que é o principado e a potestade? Um segundinho. Boa pergunta. No contexto de Efésios, autoridades espirituais se refere a seres espirituais com algum tipo de autoridade no mundo invisível. Paulo não explica categorias. O ponto dele é afirmar que todas estão abaixo de Cristo. Então são autoridades espirituais no mundo espiritual, seres espirituais com algum tipo de autoridade no mundo invisível. Outro verso da Bíblia fala sobre isso? Sim, alguns textos que ajudam a ver essa realidade espiritual. Daniel 10, Colossenses 1:16, Efésios 6:12 e Colossenses 2:15. Eles se complementam, mostram que há uma realidade espiritual, mas que ainda assim Cristo é Senhor sobre todas.
Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas nesse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui Paulo deixa claro que a luta não é contra pessoas, mas contra forças espirituais. O objetivo não é descrever cada categoria, mas mostrar que Cristo está acima de todas. Entendi. Em algum lugar da Bíblia eu vou aprender sobre isso? Deixa eu olhar rapidinho. Sim. E em Efésios mesmo você vai ver isso se desenvolver. Tem também em Daniel 10 e em Colossenses. Mas repare, a Bíblia não explora uma hierarquia detalhada desses seres. O foco dos apóstolos é mostrar que Cristo tem toda a autoridade sobre eles. É este o ponto que Paulo enfatiza mais de uma vez em Efésios. Perfeito, eu acho que não tem necessidade de estudar algo que seja menor que Cristo. Claro, então fiquemos no que o texto bíblico destaca e no que aponta para Cristo. Oh, perfeito. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Esse verso afirma Cristo como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ou seja, ele governa e preenche tudo em tudo. É a conclusão do argumento de Paulo. Tudo converge nele e é sustentado por ele. O que é convergir? Significa ir para o mesmo ponto. Aqui, tudo aponta para Cristo. Perfeito. E assim a gente terminou, né, chat? A gente terminou um capítulo inteiro. Exatamente. Capítulo encerrado. Quando quiser continuar, sigo com você. Você quer se despedir dos meus amigos que estão te assistindo? Claro. Pessoal, obrigado pela companhia de vocês. Foi um prazer caminhar nesse trecho com vocês. Até a próxima. Beijo, gente. Fiquem com Deus.